Olá, boa noite. Estamos aqui novamente na nossa live. Vou começar a live já convidando a Laura. Para conversarmos. Olá, Adriano. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Priscila, tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Vou fazer aqui o convite para fazerem pergunta. Tá? Tá ouvindo direitinho? Façam perguntas por aqui. Já enviei, Laura, o convite para ti. Pela posição de vocês. De hoje vai falar sobre constelação familiar. Aí! Consegui! Consegui! Pronto, estou aqui ajustando a altura do meu pezinho também, para ficar direitinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Também, tá ótimo. Maravilha. Então, vamos começar nossa live agora com a nova convidada, a Laura Canto, que vai falar sobre constelação familiar sistêmica, que para mim ainda é um mistério, mas pelo que eu leio e vejo, é uma coisa sensacional, super interessante, e algo muito para a gente, assim, para mim, uma coisa nova, né? E transformadora, né? Então, a constelação familiar, ela tem uma abordagem terapêutica, sistêmica e fenomenológica. É um nomão. Noma. É um nomão. Desenvolvida na década de 80. E para a gente aqui está novo, né? É uma coisa já que tem um tempo. Mas no Brasil já tem 20 anos também. Olha, para mim, só conheci através de você mesmo. Vamos apresentar a Laura. A Laura, ela é terapeuta ocupacional, formada pela USP, já há 25 anos, tem uma bagagem enorme, fez especialização no método Self-Healing, ela é instrutora, ela pode ensinar, né, além de cuidar das pessoas e tratar, ela ensina. Então, ela foi minha professora. Foi um grande prazer. Para mim é um prazer enorme, porque foi um aprendizado, né? Caiu de paraquedas, ela veio me fazer o convite, eu estava naquele período que eu não acreditava em nada, e eu botei fé, apostei, digo, vamos ver se isso aí, né? Realmente é o que ela estava falando, e realmente foi muito mais. A gente está Foi falando muito selfie, bacana mesmo. foi muito bacana, aquele período, 2017, 2018, né? Isso. Foram 2 anos intensos, de muito trabalho, trabalho de corpo, trabalho de mão, trabalho de alma, trabalho de tudo, né? Físico, psíquico, tudo. E foi realmente transformador para mim. Como aluna, foi Sempre é. E foi uma delícia encontrar você. E você foi tão docemente criando a sua própria maneira de cuidar de tudo isso. para mim foi importantíssimo esse conhecimento. Bom, e hoje eu convidei ela para falar de uma coisa que eu não tenho a percepção, e ela se especializou nessa abordagem nova, que é a constelação sistêmica, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é: o que é uma constelação familiar? É a pergunta mais básica, que é o que todo mundo, né, me perguntou também: o que é? Né? Alguma coisa com horóscopo? Pois é. Eu vou pedir licença 1 minuto, vou fechar a janela, porque tá um barulho aqui. Tá, tranquilo. Eu já vou levantar as minhas perguntas. Pronto, desculpa. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito básica, o que é,
Mas é uma pergunta bem difícil de responder, o que é a constelação familiar. E ela é difícil de responder porque esse trabalho é um trabalho que você vai entender quando você experimentar. Então, aqui, agora, hoje, estamos vendo as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre, mas conhecer e entender é preciso vivenciar, certo? Mas é um trabalho. É o que eu imaginei, né? A vivência é outra. É, e, por exemplo, se a gente nunca tivesse conhecido o que é um limão, nós poderíamos falar do limão, do azedo, mas o sabor mesmo só tomando limão, só tendo contato com limão. Mas vamos falar um pouco, lógico, do que é. É um trabalho, é uma abordagem. Algumas pessoas chamam de que é uma forma de terapia, outras pessoas dizem que é uma filosofia, mas é uma forma, é uma abordagem, é um caminho para quem está buscando um tipo de ajuda para suas questões, para sua vida, para ser mais feliz, para algumas dificuldades mesmo em relação à vida financeira, à vida profissional e outras, né? E o tema que é o nosso maior interesse aqui, né? Em relação à saúde também. Que é o principal, que a distonia cervical é uma doença ou uma condição, né, neuromuscular que faz com que o corpo trave, né? No caso, sendo distonia cervical, é na região do pescoço, né? Alguns músculos entram em espasmo, entram em torcicolo e ficam permanentemente numa posição só. Mas eu acredito que a constelação, ela abrange qualquer tipo de doença, pelo que eu entendi, não é isso? Sim, uma constelação, a pessoa pode procurar fazer uma constelação por diversas razões. E uma dessas possibilidades é em relação à sua saúde, né? Em relação a alguma patologia que ela possa apresentar ou alguma questão em relação à saúde. Certo. Então, Bom, essa é uma abordagem que eu acho que é interessante, que no que as pessoas mais conhecem em relação à ajuda é o modelo da psicoterapia, onde você vai, semana, e você conta da sua história, do seu passado, e a pessoa, o profissional que está te ouvindo, tem ferramentas e tem uma formação para fazer uma escuta, onde possa apontar alguns caminhos, algumas questões e alguns conteúdos inconscientes que estão permeando aquela fala, por exemplo. A constelação é um pouco diferente dessa abordagem que a maioria das pessoas conhece em relação a buscar uma terapia, né? Então, por exemplo, uma das diferenças é que a constelação é uma terapia, vamos dizer assim, ou é uma ajuda de uma sessão única. Marisa. não. É uma sessão única. Hã? Economiza, né? Economiza. Mas é uma sessão única e não porque vai estar tudo resolvido. Fiz a constelação, agora vai estar tudo resolvido, né? Mas porque a abordagem ela é focal ela tem esse formato. Então, para uma mesma questão,
a pessoa faz uma constelação e aquela constelação vai levar um tempo para ela absorver, para que ela possa tomar completamente aquilo e perceber todo o efeito que aquilo pode trazer para ela, na vida dela. Certo. Transformador, né? Uma sessão só tem essa capacidade, realmente é uma coisa impactante, né? Eu acredito. Isso. As pessoas costumam se referir assim, que é um trabalho que trouxe algo novo, que abriu uma possibilidade, que tocou profundamente. E por isso que é importante, vamos dizer, estar disponível, estar aberto, estar em ressonância com aquilo que você está buscando, porque não é uma coisa que você vai fazer toda hora. Então, essa é uma diferença, que é um trabalho focal e de curta duração. E uma A terapia muito tempo. Então, uma pessoa faz uma sessão e ela, sei lá, fica uma hora, meia hora, a constelação? instalação. Então, a constelação ela pode ser feita em grupo, a pessoa pode participar de uma vivência, a constelação está sendo feita em grupo. Ou ela pode participar e escolher fazer uma constelação individualmente. E a duração de cada modalidade, vamos dizer, em grupo ou individual, vai depender um pouco do profissional que está conduzindo. Normalmente, uma sessão individual dura cerca de 1h30, em média. E a constelação em grupo, ela pode levar, por exemplo, ela também vai durar meia hora, 40 minutos, 1 hora. Não é possível saber previamente quanto tempo vai levar uma constelação. Mas essa constelação em grupo vai estar dentro de uma vivência que pode durar uma noite, um dia, meio período, e a pessoa vai participando da sua própria constelação e da constelação de outras pessoas. Certo? E na constelação em grupo, algumas pessoas podem participar como representantes. Agora complicou mais um pouco, né? O que é um representante? Pois é. O que é um representante? Acho que eu nem respondi ainda o que é uma constelação. Mas Começou. Hã? Ela fala quando eu posso encaminhar o paciente para a constelação? Quando? Ela pode encaminhar. A gente pode... posso responder já já. Só terminar que eu estava elaborando aqui. Então, trazer para uma pessoa um olhar sistêmico, né? Porque tem isso nessa pergunta também que a pessoa mandou. O que é uma constelação familiar? O que é uma constelação sistêmica? Se são a mesma coisa, se tem diferenças. Então, a constelação, ela vai trazer algo para ser visto. Boa noite, Ana Maria, minha colega de turma, de curso de constelação. Que bom você aqui. Mas esse olhar não vai ser apenas sobre os seus próprios conteúdos individuais, que essa é uma outra diferença que a gente pode apontar entre uma psicoterapia e um trabalho sistêmico.
quando eu vou falar disso para alguma pessoa, por exemplo, eu coloco bonequinhos e digo, olha, como é quando a gente está olhando para um indivíduo, para aquelas questões, para aquele desejo, para aquela história, para aqueles sentimentos, para aquela percepção de uma única pessoa. E quando você sistemicamente, aquela pessoa tem várias ligações com outras pessoas. E como isso vai afetar umas às outras vão ser afetadas por essas ligações que existem. E a constelação permite que a gente possa olhar para esse conjunto todo. É como uma visão panorâmica. Se a gente está aqui de perto, talvez você só consiga ver meu olho. Se a gente amplia o espaço e olha sistemicamente, né? Quanto mais eu afasto, mais elementos vão surgindo que vão compor uma história, uma memória, um sentimento, uma percepção. Interessante. Tá dando para acompanhar, Maritza? O que você acha do que eu estou falando? Tá dando para entender o contexto, né, do que é uma constelação. A princípio, para quem, como eu, sou leiga, não sei, né? Está dando para compreender. E essa diferença, né? Uhum. Eu tem gente me mandando recado no WhatsApp agora, não dá mais tempo para eu responder. Eu estou procurando falar de uma forma assim muito simples, muito acessível, para uma pessoa que nunca ouviu falar disso, quem sabe, né? E então a família é o primeiro sistema que nós fazemos parte, do qual nós pertencemos quando a gente passa a existir, quando a gente nasce, vamos dizer assim, né? Então, é o sistema, é a família, e é através da família que nós recebemos a nossa vida. Certo. E por isso é um sistema de extrema importância, que vai marcar todas as nossas participações em outros sistemas, que conforme a vida vai acontecendo, a gente também passa a fazer parte, por exemplo, da escola, dos amigos da rua, né, das crianças, do prédio onde eu moro, dos profissionais que têm a mesma profissão que eu, por exemplo, todos os terapeutas profissionais ou os profissionais da saúde, estamos fazendo parte de outros sistemas. A religião, se uma pessoa participa de um grupo religioso, as pessoas que moram em São Paulo fazem parte de um sistema. E esses outros sistemas, nós temos comportamentos, questões, atitudes, posturas muito semelhantes ao que a gente tem no sistema inicial, que é a família. Então, você pode também utilizar essa abordagem para olhar para os outros sistemas do qual você faz parte, não só o seu sistema familiar. Por isso que, às vezes, alguma pessoa usa o termo constelação familiar ou constelação sistêmica, mas nós estamos falando da mesma abordagem de uma forma geral. Ótima essa explicação. Ficou? Bem simples, ficou. Isso. Eu dei uma pergunta, né, para saber um pouco mais sobre constelação. Eu vi que ela está, como se diz, ela é uma linha de prática integrativa do SUS, né? Hoje em dia você tem isso no Sistema Único de Saúde, e eu já vi que tem juiz que também
utiliza a constelação sistêmica, né, como você falou, que não é só familiar, ela abrange vários sistemas, né? E a familiar é a primeira, né? Então, tem Luiz utilizando dentro de uma sessão, né, para decidir em cima de uma constelação que eu acho super interessante. E aí, numa dessas pulsadas que eu pesquisei, aí veio sobre as leis, né? Que ele rege em cima de 3 leis: equilíbrio, hierarquia e pertencimento. Você pode falar um pouquinho Sim, sobre isso? vou falar. Eu queria só responder a pergunta daquela pessoa, lembra que A acho Thaís, ela ah, é na paz, ela vou perguntou, responder, né? você consegue ver aí? Mas eu lembro, ela perguntou quando é interessante indicar uma pessoa para fazer uma constelação, não foi isso? Que a Copa Profissional faz isso, ela perguntou. E para qual profissional? Bom, não existe uma regra, aliás, isso é o que menos existe em termos de constelação. Depois tem a ver com a pergunta fenomenológica, né? Do que é fenomenológico. Então, não existem modelos pré-concebidos, assim você faz assim, com protocolos. Mas, por exemplo, algumas pessoas estão se trabalhando em qualquer forma de terapia, suas questões, por exemplo, a sua própria doença. Vamos dizer, uma pessoa tem uma patologia, já que o nosso enfoque mais é na questão da doença, né? Vou dar esse exemplo. Então, a pessoa ela já faz fisioterapia, ela pode fazer, sei lá, outras formas, que tem tantas hoje, né? Você fez uma live sobre reiki, sobre floral, ela pode fazer psicoterapia mesmo, ou ela pode teta healing, self healing, enfim. Ela pode estar se cuidando, mas ou ela percebe que tem algo que talvez ela não saiba explicar, que ainda não foi tocado, que não foi atingido, que não foi abordado, que talvez uma constelação pudesse ajudar a olhar para aquela questão de uma forma, como eu disse, de uma forma sistêmica, aonde vão ser incluídos, por exemplo, algumas outras histórias além da própria história dela, né? Qual é essa interferência das outras pessoas do sistema sobre aquela dificuldade que ela está apresentando, por exemplo? Às vezes é muito evidente. Eu tive uma cliente que eu atendia fazendo trabalho corporal com self-healing e ela tinha Parkinson. E os familiares dela, os pais, os tios, vários tinham uma doença neurológica. Não necessariamente o Parkinson, mas todos tinham uma doença neurológica. E ela cuidou dessas quando essas pessoas estavam doentes, ela era mais jovem, e depois, quando ela envelheceu, ela uma doença neurológica. E além do trabalho corporal, do trabalho com o Parkinson em si, ela também sentiu a necessidade de, em um momento, olhar do que esse sistema está falando, que não é só a genética, mas de uma outra comunicação, de um outro nível de informação entre os seus integrantes, que tem a ver com essas pessoas com quadros neurológicos. E aí, para quem você vai indicar? Para uma pessoa que tenha formação em constelação familiar, né? E hoje em dia temos muitas pessoas no Brasil. Como todo profissional, eu acho que é interessante ter uma indicação, né? Alguém que já foi, que gostou, porque os métodos crescem, as pessoas vão sempre colocando um pouco de si naquilo que foram aprendendo, né?
E então tem modulações. Algumas pessoas têm um certo estilo, outras um estilo um pouco diferente, às vezes até linhas diferentes. E, por exemplo, se uma pessoa quer constelar e conhece um constelador, pode participar assistindo ou como representante, que foi o que eu disse anteriormente, para ver como se sente, se tem afinidade, como que fica em relação a esse profissional e depois fazer sua constelação. Por exemplo, não é uma regra, mas é uma possibilidade. Acho que com essa história que você contou sobre o Parkinson, porque tem muito a ver, né? A relação Parkinson com distonia cervical. O paciente com Parkinson depois desenvolve a distonia cervical. Como é que foi essa história? Pode contar ou é delicado? Qual história? Dessa moça, né, que queria ver a relação da família, né, com esses quadros neurológicos. Ela encontrou algo positivo, foi Então, aí eu acho que mais interessante que eu falar da história dessa pessoa, porque nem sempre vai ser assim com as outras histórias das outras pessoas que têm Parkinson, né? Eu acho que é interessante eu contar um pouco sobre essa dinâmica que é a doença, que tem a ver com essas leis que você me perguntou e eu interrompida, né? Que são essas leis. O Bert Hellinger, ele começou esse trabalho na década de 80 e não foi assim, começou imediatamente. Ele já tinha uma trajetória como filósofo, como psicoterapeuta, ele foi missionário na África, conviveu e deu aula dentro da comunidade Zulu, e ele foi observando essas dinâmicas que ele chama, em português, de ordens do amor. E não é no sentido de ordem, estou mandando, é no sentido de ordem de organização, como o amor se dispõe, como ele se organiza, como é a dinâmica de um sistema. E isso ele não inventou, ele percebeu na prática. Tá? E quando nós fazemos as constelações, nós também observamos isso na prática. Bom, então eu vou falar, são 3 ordens do amor, 3 leis. Você já sabe dessas 3 quais são. Sim. A primeira é o pertencimento. Bom, é uma coisa muito linda, porque a vida vai acontecendo, acontece isso, acontece aquilo, e a gente esquece do essencial. E qual é o essencial? Nós estamos vivos. Nós recebemos uma vida. E isso é o mais importante. Bom, e essa vida veio através da família. E além dela chegar através da família, se hoje uma pessoa é adulta, é porque ela teve algum cuidado por parte da sua família. Porque um ser humano não sobrevive se não tiver esses cuidados, não é? Sim, totalmente. Ou se ele não tiver, se a família não tiver disponível por alguma razão de morte ou outra qualquer, precisa ter um substituto. Um orfanato, uma família substituta, avós, alguém vai ter que fazer essa função desses cuidados, porque senão o bebê vai morrer. Às vezes eu brinco e falo, nem que seja a macaquinha mãe do Tarzan, gorila que adotou ele. Ele teve alguém que cuidou, né? Uhum. E a criança, nós quando somos criança, nós sabemos
nós sentimos, não é saber, nós sentimos que essa vida está sendo cuidada, nutrida, alimentada por essas pessoas da família, principalmente a mãe e o pai. E a criança, ela tem então um amor imensurável pelo pai e pela mãe. Independentemente se é um pai perfeito, entre aspas, se é a mamãe perfeita, entre aspas, ou se são os pais normais, né? Os pais com qualidades e defeitos, às vezes com muitas dificuldades, porque são humanos, né? E então, fazer parte da família não é uma opção. Fazer parte da família é uma necessidade. Não é muito interessante isso? E para a gente fazer parte de um grupo, é preciso haver uma identificação, é preciso haver uma empatia com as características daquele grupo. E com a família a mesma coisa. A criança, ela quer fazer parte. E ela precisa fazer parte. E para isso, ela vai se adaptar, se ajustar às características daquele grupo. Mesmo que não sejam coisas, características, comportamentos positivos. Certo. Certo? Até Então, né? A pessoa pega até, a gente vê muito isso, né? Pai e filho com as mesmas corcundas, com a mesma barriga, com as mesmas caminhadas de pé. É incrível. exatamente. E muitas vezes as pessoas ou nós pensamos que isso é uma questão genética, que está no DNA e por isso fica assim, né? Mas existe também, além da genética, existe todo um comportamento aprendido através daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, e eu vou, como criança, vou imitando o papai e a mamãe, e faço isso por amor. E vou me tornando como eles. E isso às vezes é complicado, né? Tem o seu peso isso dentro da vida de uma pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Se numa família as pessoas têm o hábito, têm o costume de comer muito, eu também vou querer fazer parte dessa minha família. Vou querer comer como eles. Sim. Porque se eu faço parte aqui do meu prédio, faço parte desse sistema, as pessoas que moram nesse prédio, e eu for rejeitada, que preço isso tem para minha vida? Posso ficar triste, chateada, mas a vida continua. Agora, se eu, como criança, for rejeitada e abandonada, eu corro risco de vida. Isso, então, é que a gente chama de lealdade. Lealdade sistêmica. Por amor, eu faço igual. E essa é uma das dinâmicas que tem a ver com as doenças. Interessante. Né?
E não necessariamente a mesma doença, mas pode ser por amor eu sofro tanto quanto, por amor eu me limito tanto quanto. Por exemplo, Nossa, e a muito doença, interessante. e a doença tem esse papel de fazer identificação. Você se sentir parte disso, né? De alguma forma, mesmo. É. Então, isso não é uma regra, né? Não é uma regra, mas é uma coisa que costuma se observar. A experiência, né? Acaba Uhum. vendo vários sistemas que acompanham esse tipo de processo. No caso de Sim. doença, que a família já tem, e aí acaba aí descobre-se por que que ele, né, se tornou doente. Que pode ser qualquer Uhum. doença, no caso. É, existe um amor tão grande na criança, né? E essa criança ela continua existindo dentro da gente, para sempre. Essa dinâmica Uhum. que, que muitas vezes a dinâmica da criança pode ser de adoecer para tentar salvar o casamento do papai e da mamãe, para promover algo sistemicamente. Porque os sistemas, assim como o nosso corpo, a gente estudamos o self-healing juntas, né, Maritza? O corpo é um sistema que busca o equilíbrio o tempo inteiro, não é? Sim. Por isso que ele consegue fazer a homeostase, o reequilíbrio, enfim, etc, etc. E a família também é um sistema que busca o reequilíbrio o tempo inteiro. E vamos dizer, algumas vezes a doença tem essa função sistêmica de trazer um reequilíbrio. Uhum. Que bom. Então, tem É uma saída. coisa, uma coisa. Opa, falamos junto. Fale você. Então, temos uma saída, né, dessa situação. Então, a partir do momento que eu percebo isso, fica mais fácil de conseguir mudar esse sistema a qual eu estou inserida e a qual eu quero mudar. Quando eu percebo que pode estar dentro dessa composição, é isso? Como uma Então, pessoa que vem com uma dúvida. eu acho que um olhar que é muito interessante é de perceber que a doença é, é uma força a serviço da vida. É uma força a serviço do amor, né? Uhum. Ela de uma difícil, porque muitas doenças são difíceis, mas é uma forma que o sistema, e não é uma escolha pessoal, uma escolha individual, mas é uma dinâmica sistêmica, é uma forma aonde se busca trazer algum tipo de equilíbrio. Então, a constelação pode ajudar dentro dessa dinâmica. E a primeira ajuda é poder olhar para a doença como algo que está trazendo um movimento. E quando traz movimento, traz mais vida, né? É incrível. Ver por esse lado é realmente incrível. Repete que eu não te ouvi, por favor. A gente vê por esse lado é incrível. Outras Isso, maneiras de ver.
encantador. Exatamente. E essa primeira lei que eu estou comentando com você, que é o pertencimento, comecei falando de como o pertencimento é uma necessidade para que o indivíduo sobreviva, tenha a vida garantida e prossiga, né? Mas também é algo, já que é algo necessário, todas as pessoas do sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Olha que interessante. Todas as pessoas têm o mesmo direito de pertencer àquele sistema, né? E esse direito de pertencimento não é condicionado a uma qualidade. Você é um pai legal, então você vai... você é o tio chato, você não pertence. Não. Todas as pessoas têm o mesmo direito de pertencer. E isso é uma coisa muito profunda, porque normalmente a maneira como a gente entende que é resolver uma questão ou lidar com uma situação é tirar ela do caminho, né? Ou esquecer, né? Então, se eu tô triste, essa pessoa. Se eu tô triste, eu tiro a tristeza para lá e fico alegre. Se tem uma pessoa que é difícil, a gente educadamente, né? Porque a gente não vai fazer papelão. Educadamente a gente dá uma ignorada e assim por diante. O nosso próprio julgamento, ele tem uma função de excluir. Não precisa ser uma exclusão assim nua e crua, né? Mas uma exclusão assim de julgar o outro. É uma exclusão. Sim. E quando, nesse olhar sistêmico, quando eu ou alguém foi excluído, ou se algo foi excluído, esse sistema vai ficar em desvio. Como um sistema que a gente possa pensar mesmo de um baralho de cartas, tira uma carta, vai despencar. Tá. Né? E essa é uma outra dinâmica que se costuma observar em relação a doenças. Que a doença, muitas vezes, traz um movimento para que o sistema olhe para alguém ou algo excluído. O que você achou? Muito bom. Muito bom. Então, Ela tem uma ligação, não é isso? Elas têm um elo, né? Um elo. É isso. Então, se uma pessoa tem uma doença, uma boa pergunta para ela se fazer, não é só fazer a constelação, mas aproveitar esse olhar, essa forma de olhar para a vida e se perguntar quem está excluído? Quem foi excluído? Tem alguém excluído? Não necessariamente pela própria pessoa que está doente, mas dentro do seu sistema. Alguém foi excluído? E a gente vai vendo, vai encontrando muitas pessoas que foram excluídas, esquecidas, julgadas, deixadas de lado. Não tem, Maritza? Tem. Tem, né? Eu já tenho minha autoconstelação aqui. Por isso que é um processo bem vivencial,
Porque não se trata da gente ficar apenas teorizando, mas de trazer mesmo para a experiência. Isso é o fenomenológico. Isso é a experiência do fenômeno. Quando eu falo isso, o que é que você sente, né? Por exemplo, não, Ana, eu não acho que a distonia é uma exclusão. Eu só aquela ideia do Bert Hellinger de que muitas vezes uma doença representa um excluído. Não a distonia exclusivamente, mas uma doença normalmente representa um excluído. Tá, querido? Beijo para você. Então, quando eu vou falando isso, só de falar já não vem imagens, né? Já. Isso é importante, né? Essas imagens que vão vindo, e elas vão vindo assim, até muito delicadamente. Na medida em que a gente também suporta olhar para os excluídos. Porque não é simples, né? Não é simples. E se houve uma exclusão, porque houve uma dor. Então, olhar para o excluído também significa olhar para a dor. Então, dá para a gente entender um pouco por que é difícil, né? É um processo, né? É um trabalho que é lento, né? Não é uma coisa, pá, agora vamos olhar os fluidos, vamos acolher todo mundo. Eu acho que é uma coisa que precisa ser organizada dentro, acertada consigo. Acho. Exatamente, é uma coisa que não é para ser feita apenas racionalmente, com entendimento. Ah, eu tenho que olhar para o excluído. Tá bom, então deixa eu ver quem foi excluído. Faço uma listinha. Olhei, 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 olhei. Pronto, resolvi. Né? Não é bem assim, é olhar mesmo. Eu olho o que eu sinto, qual é a minha conexão, e os sentimentos costumam ser profundos, tocam fundo. E a pessoa às vezes fala, não quero olhar para isso, né? Importante uma porque pessoa... olhar de verdade é um convite desafiador. Por isso que é importante ter uma pessoa para poder orientar como fazer também isso, né? Como proceder trazer essa pessoa novamente para o seu sistema. Porque às vezes não é tão fácil. Ah, como é que eu faço? Eu quero trazer, assim, pronto, não. Como é que faz? Como que faz, né? Eu acho muito bonito porque começa olhando. Né? E tem uma frase que se usa em constelação que eu acho especialmente linda, que é eu vejo você. Eu vejo você. Você faz parte. Né? E não é sempre que dá para falar assim sorrindo como eu falei, né? Não, eu já fico toda cheia de... Isso. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai sentindo assim nas vísceras, né? Vai mexendo com as nossas vísceras. Olha, isso é um pouquinho do que a gente falou. E as duas outras ordens, talvez a gente possa falar outra vez. O que você acha? Porque é muito comprido e fica muita coisa, muita informação. Sim. As outras duas ordens do amor são a hierarquia, que também às vezes é chamada de ordem,
E bem rapidinho tem a ver com o respeito pela ordem cronológica. Por exemplo, a ordem cronológica da chegada numa família. Quem chegou primeiro na família? Pergunta para você, Marita. Quem chegou primeiro? Na minha, É. fui eu. Ah, não foi. Não? Antes de você. Antes de mim. Não, não teve. Acho que não. Acho que não. Se teve outra Ah, pessoa. família de quando você nasceu. Sim. Quem veio primeiro? Fui eu que nasci, a primeira. O seu pai e Depois sua veio. mãe. Ah! Viajei. Não viajou, não. Não viajou, não. A gente normalmente costuma acreditar que começa com a gente. Começa quando a gente começou. A história começa quando a gente começou, né? Então, essa é a visão sistêmica. Alguém chegou antes e houve um pai e uma mãe. Uma vez eu falei para uma criança: todo mundo tem um pai e uma mãe. O menininho de 7 anos olhava para mim e fazia assim, ó. Sabe? Acho que ele pensava assim: acho que eu nunca vi o pai de não sei quem, acho que eu nunca vi a mãe de não sei quem. Todo mundo tem um papai e uma mamãe. Todo mundo. Todas as pessoas desse planeta têm um pai e uma mãe. Pode não ter conhecido, pode não ter convivido, pode ter sido criado por outra pessoa, mas teve um pai e uma mãe. E eles vieram primeiro e deram a vida. Por isso eles são grandes. Eles são grandes. E os filhos, em relação aos pais, são menores. Né? Então, bem rapidamente, essa é a segunda lei. E a terceira lei é muito linda também, que se chama equilíbrio. O que os pais nos dão é muito grande, porque eles nos dão a vida. E às vezes dão até algo mais. Como a gente retribui? Sabe, Marisa? Alguém sabe aí que está assistindo? Como que a gente retribui para os pais o que eles nos deram? Atenção, cuidado, amor. Isso. Então, mas se os pais deram a vida, por mais que a gente dê atenção, amor e ajude, não tá na mesma proporção, não é? É, verdade. Né? Como é que faz, então? Honrando a vida, isso, Marcela. Então, a gente não tem como retribuir. O que a gente faz, a gente toma a vida dos pais e honra a vida que a gente recebeu, né? Não vale mais. Mas além... Repete, Maritza, que eu não ouvi. Não vale, a Marcela deve conhecer. A Marcela? Pode ser. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, a gente não retribui porque a vida é grande demais, mas o que a gente pode fazer é honrar a vida. E depois a gente vai, talvez, ter filhos, ou se não tiver filhos, vai contribuir com a comunidade, né? Passar adiante aquilo que a gente recebeu. Então, primeiro, nós precisamos tomar a vida. Olha só como isso tem a ver com saúde.
Tomar a vida, Maritza. Ah, você já fez, né, Marcela, uma vez. É, toca muito, né? Que legal que você já conhece. Tomar a vida é algo também complexo. Eu costumo dizer assim, que tomar a vida é como ir até o mar. Vamos pensar numa pessoa que acha que o mar é lindo, que o mar é maravilhoso e que o mar é revigorante, sei lá, que mais? Que é uma delícia. Chega um dia que o mar tá de ressaca. A água tá gelada, tá cheia daquelas algas, né? Uhum. É. Não tô nem falando de lixo, né? Tô falando de uma condição assim diferente, um pouco desagradável. E aí você vai entrar no mar, mas tem tudo aquilo junto. O que que você faz? Tomar a vida é um pouco isso. Ai, eu quero a vida, eu quero a vida, eu quero a vida, né? Junto vai vir algumas coisas que não são sempre todas fáceis. Mas aí o que que eu faço? Eu entro no mar, fico um pé aqui, um pé ali, ou entro com tudo assim mesmo, né? Tomar a vida. E a partir de eu tomar a vida, como a vida não como eu gostaria que ela fosse, eu vou ter algo para trocar. Não com os meus pais, porque meus pais são maiores, mas com todas as outras pessoas com quem eu convivo, com quem eu me relaciono. Por exemplo, amigos, clientes, colegas e etc. E posso trocar em equilíbrio. Esse é o nome da terceira lei, equilíbrio. Eu dou e recebo em equilíbrio. E quem será que prejudica mais a relação? Quem dá muito ou quem recebe muito? Ai, acho que quem recebe muito, eu acho, né? Ah, eu não vou nem contar essa parte então. Vou fazer suspense para pensar. Será? Será que quem dá demais está ajudando? Eu lembro disso. Eu ouvi isso numa aula lá, de self-healing, eu lembro. Ah, você está lembrando, né? O que mais, Maritza? Então, bom, tem que ter bastante pergunta ainda, mas como a gente já tem um tempo, né? Já tem quase uma hora de discussão, eu vou só colocar aqui duas, para a gente encerrar. Como você já falou, que pode ser, a cancelação pode ser direcionada ao órgão do corpo, né? No caso, pode se cancelar, no caso, a pessoa tem distonia ao pescoço, né? Ou a doença, né? Então, quer dizer, já está respondido essa pergunta. E teve uma pergunta da Ana Bananal, que ela entrou, perguntou aqui, deixa eu ver se eu encontro. Qual a diferença entre terapia psicológica e constelação familiar? Acho que você também respondeu logo no começo, não foi? Foi, eu falei um pouco dessa diferença. Tem que assistir no YouTube aqui para poder ver a resposta, está no comecinho. E mais? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, e teve uma da Annalise sobre a microfisioterapia, né? Ela queria saber se tem uma relação, se é útil, como é que... Falta só 28 segundos. Acho que não vai dar para responder isso. A gente vai deixar para uma próxima, acho que responde talvez direto. Eu respondo direto para ela. Mas eu acho que uma boa diferença entre a micro e a constelação lógico que as terapias